Bom, a história crítica da igreja, a gente está aqui com Jesus. Ele tem uma ideia de igreja, deu essa ideia para nós, passou a ideia para os apóstolos. Porque se você quer que a sua ideia fique, você tem que ter discípulos. E Jesus ele chamou de discípulos, tá bem? Não chamou de aluno, porque o aluno é igual a vocês, vem aqui, participa 2 horas e cada um para a sua. O discípulo não, o discípulo abre mão da própria vida para poder viver aos pés do mestre. Jesus ele precisava de discípulos, e a igreja ela é composta por discípulos, é gente que quer viver aos pés de Jesus. O nosso compromisso com Jesus não é um compromisso de aluno e escola. Eu venho na igreja e depois volto para minha casa e não preciso praticar mais nada. É um comprometimento discipular, é representar e reproduzir a vida de Jesus. Jesus chamou 12, não eram só 12. Ele teve um grupo de discípulos e eram 70 discípulos que andavam com ele. Dos 70 ele filtrou 12. E aos 12 ele começou a dar 2 tipos de ensino, tá bem? Um ensino que era o ensino público, ele ensinava para todo mundo, e um ensino particular, 2 tipos de ensino. Aí os discípulos perguntaram: por que o Senhor ensina todo mundo por parábolas? Cristo disse: porque aos que estão de fora se conta por parábolas, para que eles vendo vejam e não enxerguem, ouvindo ouçam, mas não entendam. Então eles estão de fora, mas para vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aí Jesus ensinava em particular para eles, para os 12. Mas dos 12, Jesus tinha 3, para quem ele segredava o segredo. Segredar o segredo é: eu vou contar para você, mas não conta para os outros, porque ainda não é hora, porque só depois da ressurreição é que eles podiam falar. O que isso significa? Que a igreja que Jesus está idealizando e pensando é uma igreja que ele vai respeitar o público que participa livremente na assembleia, tá bem? É uma convocação geral. Os discípulos, que são os administradores da igreja, que precisam conhecer um pouco mais sobre Cristo, sobre a igreja, sobre o mundo, sobre as coisas, e aqueles que ele chama mais intimamente, com uma vocação especial dentro da igreja, e que inclusive é uma contradição para os outros. Na igreja de Jesus tem esse 3 tipos de pessoa: tem a membresia em geral, tem o ministério, e tem gente que é vocacionada e que nem o ministério entende. Nem o ministério. Isso é igreja. Não é uma coisa assim estática, tá bom, irmãos? Igreja não é uma coisa, uma estátua pronta. Ela é dinâmica, ela é orgânica, ela é viva, ela está acontecendo. Deus pode dar uma vocação para você, e essa vocação que Ele dá para você, dentro da igreja, que vai trazer você para fazer um outro ministério. A igreja tem que entender isso. Pode dar uma vocação, Deus dá uma vocação para o Felipe, faz parte do ministério hoje, mas tira o ministério do Felipe do ministério, para ele abrir o ministério dele. Aí vai vir um racha, vai vir uma perseguição da igreja organizada contra o Felipe. Ou vocês acham que a história da igreja ela é limpa? A parte organizacional da igreja não é limpa coisa nenhuma, irmãos. Tem jogo de política, jogo de poder, jogo de interesse, jogo de dinheiro, ganha e perde, perseguição aos irmãos que foram vocacionados pelo Espírito Santo. Aí você fala: mas como pode ser isso? Cristo disse: eu não sou o ramo verde? Olha o que estão fazendo comigo. Você acha que vai ficar barato para você, rapaz? Galho seco? Vai acontecer com a mesma coisa que você. Eu que sou o dono da casa, me chamam de Beuzebu. E você, que é o empregado, você acha que vai ter o melhor tratamento que mim? Não. Se me amaram, amarão vocês também. Mas se me perseguiram, perseguirão vocês também. Não é o discípulo maior do que o seu mestre. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Está de bom tamanho para você. Por isso a gente já sabe que na igreja vão ter 3 tipos de tratativa de Cristo. Para o grande público, tudo aberto, vem para a pregação. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que pega todo tipo de peixe. Depois eu puxo para a praia. Na praia eu separo os bons e os maus. Os maus devolvo, os bons mantenho comigo. Ótimo. Então tem esse caráter da igreja, a igreja pública, igreja portas abertas, entendeu? Igreja da propaganda, igreja da placa do lado de fora, igreja para tudo quanto é lado, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, o Brasil para Cristo, Igreja Mundial do Poder de Deus, e igreja. Então tem que ser assim. É um caráter público. Assembleia.
Nessa turma toda, chama os 12. Chamar os 12, aí chamou a si todos quanto quis. É o ministério organizado. O apóstolo Paulo fala o quê? Subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e desceu dons aos homens. Efésios capítulo 4. E a uns pôs Deus primeiramente os apóstolos, depois os profetas, depois os evangelistas, pastores e doutores, para que eles possam organizar a casa de Deus, para que todo mundo venha crescer como um corpo, muito bem organizado, muito bem ajustado, diz Paulo, tendo Cristo como cabeça. Agora, até aqui a gente está de bom acordo, mas Cristo tem o direito de chamar Pedro, Tiago e João. Ele tem o direito de levar só esses três, para o alto do monte da transfiguração, e só para esses três se transfigurar. 3, mas não é 12, porque a igreja não é democrática, meus irmãos. Não existe democracia na igreja. A igreja não é democrática. A igreja, ela é cristocrática. Cristo manda. Se ele não manda, não é igreja. Laodiceia é a igreja? Opa, eis que estou à porta e bato. Jesus do lado de fora da porta. Aí ele falou: ô igreja de Laodiceia, como que é? Está tudo bem aí, né? Rico sou, de nada tenho falta, estou enriquecido, e não sabe que colocou o dono da ouro, da prata para fora? Deixou de ser igreja. Estou na porta. Tem igreja que é igreja organização, mas não é igreja organismo. Cristo não manda mais. Não é mais cristocrática. É democrática, de demoniocrata, entendeu? Tem igreja que é igreja do demônio, só é igreja no nome, mas no interior, rapina pura. Se aconteceu com Israel, meus irmãos, você acha que não vai acontecer com o restante do mundo, da igreja? Tem igreja que não é igreja, fica tranquilo, a história da igreja vai mostrar isso pra gente. Ao ramo seco, vão fazer isso também. Vai ter gente que dentro da igreja vai se revoltar do mundo, vai virar a cabeça. Igreja de Corinto, nem consideravam o apóstolo Paulo apóstolo. Você é apóstolo nada, rapaz, olha a aparência do homem. O pessoal disse que ele era cambota, não sei se era verdade, né? Cambota, baixinho e com olho remelento. Aí quando aparecia assim, andando assim meio, eu não sei se é assim, tá bom? É um livro lá que diz que ele era realmente de uma aparência não agradável. Ele não era um judeu de gentil aparência, ele era repugnante na aparência. Tem um livro apócrifo, tá? Que é o Atos de Tecla e Paulo, que dá esse tipo de informação, que Paulo ele era assim. Ele tinha dificuldade até de andar de cavalo, por causa que ele tinha problema na coluna. Mas não é um livro autorizado, não é um livro inspirado. O fato é que a igreja de Corinto realmente rejeitou o apostolado de Paulo. E ele fala: escuta, quem é o apóstolo de vocês? É Apolo? É Apolo? É Pedro? Ah, é Cristo? E eu? Sobra nada para mim? Sou nada? Vocês podem ter aí 10 mil aios, entendeu? Pedagogos, mestres e senadores, mas apóstolo fundador só eu. Eu fundei a igreja de Corinto. Eu fiquei 1 ano e meio em Corinto. Eu batizei as famílias, as primeiras famílias. Rejeitaram o apostolado do apóstolo Paulo. Aí começou a heresia, porque a igreja que não tem unidade com o seu pastor, meu irmão, é cada um para si. Quem quiser que fica com um, fica com a geladeira, o outro fica com o freezer, entendeu? O outro fica com a cadeira estofada, porque não tem unidade com o pastor da igreja. Vai para onde? Vai parar onde uma igreja assim? Aí Paulo fala: vocês nem aceitam o meu apostolado? Santa Ceia é uma bagunça, casos omissos aí dentro. Aí Paulo fala: olha, importa que entre vós hajam heresias, para que aqueles que têm a aprovação de Deus se manifestem. A igreja está indo aqui, aí ela começa a fazer aquela celeuma, aquela bagunça. Não tem ninguém aqui que tem o Espírito Santo, ninguém que lê a Bíblia, ninguém que Deus possa levantar para dizer está errado. Igreja enquanto corpo, entendeu? Não é está errado o Rogério, o Gilson, porque aí tem ministério para fazer isso. É a igreja de uma forma generalizada, todo mundo seguindo o próprio caminho. Deus vai levantar alguém que lê Bíblia e que tem o Espírito Santo e que vai ter vocação para poder falar: está errado. Vão te ouvir? Provavelmente não. É a hora que você abre o ministério. Com
com a triste notícia que eu vou dar para você. A sua igreja que você vai abrir, ela vai ser uma organização que vai acontecer as mesmas coisas na igreja que você saiu. Ok? Apocalipse capítulo 12, o dragão fica ali, ó, pertinho da mulher que vai dar luz ao filho. Vai perseguir mesmo. Cristo está sendo perseguido. Quem persegue Jesus é a sociedade judaica. Os judeus, fariseus, saduceus, herodianos perseguem Cristo, é levado à cruz e morre. E por que morre? Para dar uma lição para a igreja. A igreja de Cristo não é maior do que Cristo nem melhor do que Cristo. Se fizeram isso com Cristo, vai acontecer com você também. Uma igreja que é a igreja de Cristo, ela vai padecer perseguição, disse o apóstolo Paulo, não é? Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Essa igreja aí está no trilho certo, está sendo perseguida. Agora, quando você não quer ser perseguido, aí você vai abrir mão do Evangelho. Mais ou menos esse entendimento. Os segredos de Jesus foram então entregues aos apóstolos. Cristo morre, ressuscitou no terceiro dia. Esperam 10 dias, porque ele apareceu para os seus apóstolos por um período de 40 dias, tá bem? Contou coisa que o pessoal não escreveu para nós. Eu fico muito chateado com isso. Eu não sei onde eles estavam com a cabeça de não escrever para nós o que foi que Jesus contou para eles nesses 40 dias. O único descuidado foi o apóstolo Pedro. Só ele foi o descuidado que pegou e falou: olha, sabia que Cristo foi ao mundo dos mortos e pregou o evangelho aos espíritos que estavam em prisão? Deu com a língua nos dentes o Pedro, que ninguém falou, só ele falou. Por essa causa o evangelho também foi pregado no mundo dos mortos, para que, embora julgados segundo os homens na carne, vivessem segundo Deus em espírito. Porque Jesus contou durante os 40 dias o que é que ele foi fazer lá embaixo no mundo dos mortos. Contou por A mais B. Só que os apóstolos falaram: isso aqui a gente vai contar para ninguém. Para ninguém. Ninguém falou nada. Ficou um mistério. Mistério. Lucas que disse, né? Jesus apareceu por 40 dias falando coisas concernentes ao reino de Deus. Mas a turma não escreveu para nós. Eu fico chateado. Os gnósticos que contaram umas coisas lá meio estranhas, mas aí já não está inspirado, a gente não acredita. Isso aí é a igreja que está nascendo, igreja que está sendo entregue na mão dos apóstolos. Foi entregue nas mãos dos apóstolos, mas agora chegou o grande desafio. O que nós vamos fazer com isso, com a igreja? Enquanto ele estava com a gente não se preocupava. Por quê? Pode alguém jejuar enquanto o noivo está com ele? Não pode, é festa pura. É jejuar, mas agora o noivo foi tirado, filho, foi para o céu e desceu o Espírito Santo. O que a gente vai fazer agora? 10 dias sem saber o que fazermos, 10 dias reunidos, orando, buscando, sem saber o que fazer, com uma ordem de Jesus: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E dizia isso do Espírito Santo que eles iam receber. Chegou a hora da história da igreja começar pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de verdade. É Ele que vai agora levar a igreja como um bloco. É Ele que vai ficar com a gente. Olha, Jesus veio e ficou 30 anos, né? 33. Vamos lá, 33 anos. O Espírito Santo veio e já tem mais de 2000 anos. 2000 anos o Espírito Santo desceu. E vocês acham que sobrou para o Espírito Santo ou não? Ou sobrou só para Jesus? Sobrou para o Espírito Santo, mano. Fizeram com Jesus e a gente faz com o Espírito Santo a mesma coisa que fizeram com Jesus. O que Jesus sofreu em 3 anos, o Espírito Santo sofre em 2000 anos. O que Jesus sofreu na mão dos judeus, o Espírito Santo sofre na mão de todo mundo. O que blasfemaram contra Cristo, blasfemam contra o Espírito Santo. O que crucificaram Cristo, crucificam o Espírito Santo também. O que entristeceram Jesus, entristece o Espírito Santo. O que resistiram a Jesus, resiste ao Espírito Santo. É idêntico, meus irmãos, é idêntico. Não muda nada. Não muda nada. É lógico que agora a amplitude, né? É uma amplitude mundial. Em Jesus era só localizado ali em Jerusalém. Agora espalhou. Porque não existe igreja sem Espírito Santo. E da mesma forma como Israel matou Jesus
e colocou ele para fora, a igreja também faz isso com o Espírito Santo. Mas faz mesmo, irmão. Não tenha dúvida. Da mesma forma como o povo judeu fez com Jesus, carne e osso, a igreja faz com o Espírito Santo também. Resiste a ele, entristece, blasfema, apaga, extingue. E Cristo contou uma parábola. O reino dos céus é o seguinte: a gente vai lá, planta, né? Faz uma plantação, entrega na mão dos arrendatários, e depois a gente só vê recolher o fruto. Chega a hora de recolher o fruto, cadê? Os arrendatários matam o dono da terra. Você pode ver que o movimento cristão, ele é assim. O pessoal começa com um trabalhinho lá na favela, entendeu? Aí ganha uma alma para Jesus, ganha outra, leva no rio, batiza a pessoa, consagra evangelista, diácono, pastor, aí constrói um templo, bate uma laje, coloca uma placa bonita do lado de fora. Daqui a pouco não é mais propriedade de Jesus. Jesus não entra mais. Por quê? Aí tem estatuto, aí tem regra, aí tem ordem, aí tem conselho, aí tem diretoria, aí tem tesouraria, aí tem administração, tem tudo, só não tem Jesus. Se tem alguma dúvida que tem um monte de igreja morta, igreja constituída assim morta, que o povo está lá dentro e fala: meu Deus, cadê Jesus? Não está lá, não está lá, faz tempo que não está lá. E aí você que tem aquela sensibilidade para o Espírito Santo, você tem que começar a notar que Jesus não está mais no culto. Jesus não veio, Jesus ficou em casa, ou está do lado de fora, esperando os crentes saírem para abençoar o pessoal do lado de fora. Igreja morta. 7 igrejas, Jesus que é sábio, né? Falou: João, vem aqui, envia 7 cartas para 7 igrejas que estão na Ásia. Eu vou mostrar para você 7 tipos de igreja que tem. Igreja de Éfeso, né? Perdeu o primeiro amor, já começou ruim. Aí Jesus ele fala o seguinte: olha, lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras, porque se não fizer, eu vou apagar a sua lâmpada, vou remover do seu lugar o seu castiçal. Quer dizer que tem igreja que realmente não tem amor. Se não tem amor, Jesus sai fora dela, perdeu o amor. Igreja de Esmirna é pobre, mas é rica, não tem nada, mas Jesus está nela. Só que é uma igreja que padece perseguições. Igreja de Tiatira, igreja de Pérgamo, igreja de Sardes, igreja de Filadélfia, igreja de Laodiceia. Cada uma dessas igrejas é uma característica de tipo de igreja que existe. E a história da igreja vai mostrar para a gente claramente que o Espírito Santo ele vem, atua, levanta, salva, batiza, transforma, mas tem uma hora que a gente começa a colocar tanta bugiganga, mas tanta coisa, que o Espírito Santo apaga. Eu vou falar sobre isso aqui no próximo vídeo. Vou dar uma pausa agora, aí já falo.